Meus queridos alunos maravilhosos, nós estamos aqui mais uma vez num videozinho que tenta resumir um pouquinho, mais ter todos os detalhes mais importantes da nossa sala de aula, ok? A gente está aqui falando agora do resumo para a nossa provinha mensal, beleza? E eu vou fazer uma série de 4 videozinhos bem curtos para você entender cada um deles, ok? Vamos lá? Bom, o primeiro deles é o impressionismo, né? Eu estou chamando aqui de estética impressionista. Legal você entender que essa palavra estética envolve uma porção de coisa. Não é só uma questão de cor, por exemplo, né? Não é só uma questão técnica, mas é tudo isso junto. Beleza? Então, o impressionismo. Veja aí que na primeira pagininha, ó, primeira pagininha do movimento impressionista, primeira é essa aqui, a gente tem, né, as características e o contexto histórico. A gente tem aqui o contexto histórico, século XIX, certo? O que está acontecendo no século XIX? Está acontecendo a invenção da fotografia, está acontecendo a invenção do cinema, né? Está acontecendo a Belle Époque na França, o final, né, da Belle Époque na França, a gente tem a construção da Torre Eiffel, a gente tem a invenção do avião. Cara, a gente tem uma infinidade de coisas acontecendo, assim como volta, o primeiro movimento impressionista do século. Vou ativar aqui, ó, primeiro movimento impressionista do século. Vou inclusive ativar a canetinha. Primeiro movimento, moderno do século. Ou seja, você deve perceber que até o impressionismo, vamos dar um Ctrl, será que sai aqui? Voltando, não sai. Nunca mais vai sair. Vou dar um ESC e vou entrar de novo. Pronto, não gostei da parada. Olha só, primeiro movimento moderno da história do planeta, certo? Até então, a gente tinha a representação da realidade tal qual a gente vê a realidade, né? Então, cara, lá na Grécia, em Roma, Idade Média, Renascimento, Barroco, Neoclassicismo que a gente viu, Romantismo que a gente viu, Realismo que a gente viu, todos esses movimentos estão tentando representar a realidade o mais perfeito possível. Talvez um pouco diferente lá na Idade Média, né? Que a gente faz até para ensinar a Idade Média, a gente faz uma volta ao Egito. A Idade Média vai ter uma relação muito legal com o Egito, mas isso não é tema agora. O realismo, né, a pintura com técnica realista, quer dizer, a técnica em que você pinta se baseando na realidade, se baseando no seu olho, como o seu olho vê as coisas, né? Então você vai representar a sombra, a grandeza ou o diminuto, né? O pequeno e o grande, a proporção, assim como ela é, beleza? Até o realismo isso acontece, né? As cores, como elas são, a cor de pele, a cor das árvores, como ela é. A partir deste movimento aqui, você tem uma mudança no panorama, nesse panorama da representação da realidade. Vamos dizer aqui, ó, que a representação ela vai ficar ainda, né? Ainda a tendência dos artistas é buscar o realismo. Então repara que as cores das coisas ainda são como elas são, né? Mas, porém, todavia, contudo, as pinceladas, a técnica de pintura começa a mudar. As pinceladas começam a ficar muito aparentes. E isso é a grande característica do impressionismo. Por que as pinceladas ficam tão aparentes assim?
Por conta de uma coisa importante, por conta da fotografia. Olha como que foi a primeira fotografia, olha como que era, né? A primeira fotografia que, vamos dizer assim, se perpetuou na história. Só para fazer um parênteses aqui. A fotografia é inventada por volta de 1830, 1820, 1840, beleza? É mais ou menos na primeira metade do século XIX, ok? Ela já vinha de vários experimentos anteriores, mas ela começa a se firmar, né, nessa época. O que significa se firmar? Significa isso mesmo, se manter naquele suporte, né? A pintura já se mantinha, a tinta a óleo, inclusive, dura. Cara, tem pinturas lá do século, sei lá, do século XV, do século XIV, do século XIII, né? Tem pinturas que são anteriores a elas ainda. A pintura, ela se firma, ela se fixa. Ela não é como a pedra, né? Lá no Egito, ok? O Egito é o dono da pedra, né? Sabe mexer com pedra, mas a pintura se firma. A fotografia precisava de uma certa tecnologia, de certos experimentos científicos, químicos, alquímicos, né? Para que a fotografia em si permanecesse naquele papel, né? É um papel. No final, mesmo quando a gente manda fazer a foto, né? A foto é um papel, ela é um papelzinho um pouquinho diferente, um pouquinho mais duro, mas ela é um papel. As primeiras fotografias não persistiam. Esse papel ficava completamente escuro, né? Completamente escuro, porque ele ia absorvendo tanta luz ao passar do tempo, ele não estancava a absorção, né? Ele continuava absorvendo até ele ficar preto. Ficava preto, né? Como se ele fosse queimado, beleza? E neste caso aqui, a gente tem um cara, né? A gente tem esse cara aqui, ó, o Niepce, que consegue fazer a fotografia ficar ali toscamente, né? Mas ele consegue fazer a fotografia. É o primeiro que consegue fazer isso. Depois vai ter mais gente, né? Vai ter mais gente, eu não tenho todo mundo aqui, mas olha só, o Muybridge vai fazer um equipamento muito maluco. Tem 24 câmeras fotográficas colocadas uma ao lado da outra. Alguma semelhança com o cinema, não é mera coincidência, ok? 24 quadros por segundo. Não sei se você está ligado nisso, né? 24 quadros por segundo e as 24 imagens desse experimento do Muybridge, que vai fotografar o cavalo. Tem um porquê que ele faz isso. Em sala de aula você vai entender por que é o cavalo e tudo mais, ok? Então, essa era a fotografia. Dá uma olhada como que a fotografia era. Olha só, né? Aí, claro, ela está um pouco corroída, mas olha como a realidade representada na fotografia, ela não é nem pintura, nem fotografia ainda, né? De fato, que a gente conhece como fotografia hoje. Olha só. Agora, olha a tela. Olha a tela. Esses caras foram os primeiros caras e principalmente, agora eu vou pegar os primeiros impressionistas aqui, ó. Tá no finalzinho da tela. Olha só, vou pegar esse cara aqui, que é o grande, né? Esse é o grande Monet, beleza? O Monet é o cara que vai ser, de certo modo, a voz, ou melhor, o pincel do impressionismo, né? Ele vai dar a cara do impressionismo, ele vai criar o impressionismo em si, ok? Dá uma olhadinha, essa não é a primeira obra impressionista, se você quiser saber sobre isso, assiste a aula, lá na aula eu vou mostrar a primeira tela impressionista, mas dá uma olhada como a tela é, né? Dá uma olhada como as imagens são, beleza? As imagens são assim como a fotografia daquele período era. Ó, 1894, um ano antes da invenção do cinema. A fotografia já estava legal, né? Já estava fixa, já estava bem aparente, quase como a gente conhece hoje, claro, branco e preto ainda, né? Bem nítido eu falo, né? Mas eles ficaram perplexos. Imagina hoje, por exemplo, a invenção do holograma.
Sabe o que é holograma? Né? A gente assiste hoje em filmes científicos. O holograma, aquela figurazinha humana formada, sei lá, por ar, cara, né? Formada por ar. Tem uns japoneses que já fazem algo similar com uma espécie de hélice, né? Mas imagina hoje o holograma. Cara, como isso seria surpreendente. Como os artistas iam explorar esse tipo de conteúdo, né? A gente tem aqui o nosso Monet pintando, então, com uma influência muito grande da fotografia. Então, a fotografia, dá uma olhada aqui, ó, é a grande influência do impressionismo, né? Por que eu coloco industrialização? Porque para fazer uma câmera, você precisa de um aparato mecânico industrial muito grande, né? Então, você vai fazer a lente, você vai fazer o corpo da câmera, tudo isso precisa de muita coisa, beleza? Aí vem uma frase assim, ó, a luz é o seu tema principal, por isso é considerado um estilo que interpreta a passagem efêmera do tempo. Vamos voltar de novo, não sei onde está aqui, passa, olha que imagens legais, cara. A gente vai falar disso em sala de aula, tá bom? Volta aqui, ó, slide 28. Dá uma olhadinha aqui. A luz. Então, peraí. A gente está no século XIX, certo? O impressionismo tem uma influência da fotografia, mas a luz, olha só, fotógrafo. A luz não é a coisa mais importante para o fotógrafo? Claro, né? O objeto da fotografia, o modelo, enfim, se for humano, se for animal, se for uma paisagem, é o mais importante. Mas se não tiver luz? E se não tiver luz? Né? E se não tiver como iluminar esse objeto? Certo? Um flash, por exemplo, não faz nada à noite, numa paisagem, né, grandiosa. Ele não faz nada, ele não vai iluminar a montanha. É um flash só, mano. Não é o sol, né, cara? Não é o sol, beleza? A luz para esses caras é o mais importante. A luz. Então veja o que o Monet vai fazer. Ele vai descobrir que tem uma cidadezinha no norte da França chamada Rouen, é uma cidadezinha, inclusive, onde como é que ela chama? Joana d'Arc morre em Rouen. Tá certo? A Rouen é uma cidade que foi inglesa, aí passou para a França, aí os ingleses atacavam e pegavam a cidade de novo. Era uma cidade que ficou sempre muito na mão desses dois povos, né? Ela é hoje francesa. Então ele vai para Rouen, né? Ele vai se instalar no centro da cidade, vai alugar um apartamento no centro da cidade. O centro da cidade de Rouen, né? A praça central, é justamente onde a Joana d'Arc morre, né? Queimada. E ela tem no centro da cidade a igreja de Rouen, né? A Catedral de Rouen. E ele vai fazer mais de 30 obras da Catedral de Rouen. Volta. É a luz. Interessa para ele a luz. Ele pegou a influência da fotografia, aquela imagem meio nublada, meio em névoa, que você vê, mas não vê. Cara, impressionismo! Olha só que nublado, que névoa, né? As pinceladas, muitas vezes, inclusive, você tem que se distanciar da tela. O espectador tem que ter uma atitude frente à obra. Essa atitude é o quê? É se distanciar dela para conseguir enxergá-la, porque muito perto você vai ver só o quê, mano, velho? Você vai ver o quê, mina, velha? Você vai ver só isso aqui, pincelada. Se eu aproximar muito, a gente só vai ver a pincelada do João Timóteo da Costa, que é um artista brasileiro, um dos mais conhecidos artistas brasileiros. Beleza? Ele é meio desconhecido assim do público em geral, mas quem curte arte como você vai saber que agora quem que é João Timóteo da Costa, beleza? Então, primeira coisa do impressionismo, contexto histórico século XIX. Mas o que eu vou perguntar na prova mensal? Quais são as características? A característica é a fotografia. Por quê? Por que a fotografia, gente? Por que a fotografia? Porque a fotografia, quando ela foi inventada, ela era um borrão. Ela era simplesmente uma névoa. Não era nem realidade, né?
Nem a fotografia que a gente conhece hoje mesmo, que é exatamente o que a gente tira foto, né? Nem a pintura, ela não era nem uma coisa nem outra, ela ficava no meio termo, ela era uma coisa não coisa. Uma coisa não coisa, uma coisa não coisa! E aí os pintores se interessaram muito por isso, ok? A fotografia virou essa influência. Então a gente tem aqui, ó, obras que são borrões, né? Obras onde a construção da imagem, ela vem quando você se afasta dela. Um outro elemento importante é a luz, né? Por que a luz? Porque a luz é o que faz a imagem. A luz que rebate nas coisas e vem para o olho. Não é ao contrário, né? Nós não temos um farol de milha aqui, certo? A luz bate nas coisas e vem para os nossos olhos. Se você tem algum defeito na sua retina, nos seus receptores, né? Você vai ver cores diferentes, certo? Tem várias pessoas que têm esse tipo de anomalia no olho, que inclusive impedem eles de serem pilotos de avião. Coloca aqui para mim se você sabe o nome dessa anomalia, desse defeitozinho visual, que nem é tão defeito assim. Eu tenho um grande amigo que é desenhista e ele tem essa característica, vamos chamar de característica ocular, ok? A luz, dá uma olhada que essa catedral de Rouen, ela é muito parecida com essa, é quase o mesmo enquadramento, é quase o mesmo olhar para a igreja, mas essa está bem branca e essa está o quê? Multicolorida. Olha como tá azul. Ah, pintar a igreja antes dele. Não. Ah, jogar um balde de tinta. Não. O céu, sim, o céu estava. Olha o céu como tá aqui. Olha o céu como tá aqui. Ele tá interessado nos horários do dia. Ele tá interessado no que esses horários do dia fazem com os nossos olhos e com os objetos do dia a dia, ok? Isso é importantíssimo para você entender, o impressionismo, beleza? Então, é só uma coisinha a mais, efêmero significa passageiro, momentâneo, então essa luz para os impressionistas é passageira, momentânea, beleza? Mudança da relação obra-público. Isso é muito contemporâneo, né? Por isso ele é o primeiro movimento moderno de arte, né? Quando a gente fala contemporâneo, a gente fala hoje. Moderno é a partir de 1850, 1860, já é moderno, vai até 1960, ok? A partir de 1960, você já tem obras contemporâneas, a gente pode chamar inclusive de pós-modernas, ok? O público precisa se distanciar para perceber a obra, ok? Numa exposição impressionista, geralmente você vai ver gente bem perto querendo olhar a pincelada do artista, porque é isso que dá o charme para a obra, né? De perto você não vê nada, você vê a pincelada, né? A obra impressionista revela aquilo que a gente quer ver numa obra de arte, que são as pinceladas. Inclusive, essas pinceladas impressionistas, elas estavam durante o Barroco, elas estavam durante o Renascimento, mas no fundo das obras. Se você vai ver esses grandes mestres, você vai ver que lá no fundo da obra, coisas que eles não davam valor, principalmente Vermeer, por exemplo, você vai ver várias pinceladas fortes, né? Bem características daquele tipo de pintor. Era como se fosse uma assinatura dele lá no fundo esquecida. O que os pintores fazem? Passam essa assinatura, essa pincelada para toda a obra. É isso aí, esse foi então o impressionismo. Aguarda na sala de aula que vai ter mais conteúdo, beleza? Fui!